um prazer muito grande nós estarmos outra vez juntos aqui no jardim de casa com os amigos nesse papo de graça. E especialmente no dia de hoje, que para mim é um dia muito especial, dia 5 de maio de 2009, é aniversário da minha mulher. Ela está ali dentro recebendo umas pessoas, umas amigas que estão chegando. E eu não sei nem se ela vai aparecer por ali. Deixa eu ver, olha ela lá. Tá lá ela. Parabéns para você, Deus te abençoe. Então, para mim é um dia muito alegre e muito feliz. Nós estamos aqui com os amigos de todos os dias, com algumas variações. O Jack está aqui no teclado, dando essa leveza para o nosso coração. Aqui ao meu lado direito eu tenho o Elmo. O Elmo é quem cuida dessas soluções todas do site, é o web designer, é a pessoa que trabalha na engenharia do site e da VMV TV, juntamente com o Edivaldo. Ele, na área dele, o Edivaldo em todas as outras coisas relacionadas a fazer essa conexão acontecer, de modo que o Elmo é uma pessoa fundamental aqui naquilo que chega pela VMV TV para você, chega pelo site, enfim, por todos os outros meios. E o nosso querido Tonho, Antônio Fonseca, nosso irmão amado, já conhecido de muitos aqui frequentes na VMV TV. Eu quero dizer a você o seguinte: por enquanto você não deve tentar fazer contato conosco, porque o Chico ainda não chegou e é ele que geralmente fica recebendo os Skypes, os Messengers, as conexões diretas por e-mail. Ele foi pegar uma pessoa no aeroporto e está vindo para cá. Obviamente há sempre muitos atrasos, então na hora que ele chegar eu informarei que você poderá fazer contato direto com a gente para participar. Por enquanto vai ser assim, nós e você aí. E também, antes da gente iniciar nosso primeiro assunto de hoje, eu queria sugerir a você que está vendo no site, na telinha pequenininha, para não ficar acostumado a ficar olhando aí, fazendo esse esforço terrível na vista. Clique aí na VMV TV, preencha o seu cadastro rapidinho, não demora nada. Você deixa até o site aberto, você fica ouvindo e vendo tudo minimizado. Preencha o seu cadastro, cria a sua senha, entre, aí você vê num telão grandão, não tem por que fazer esse sacrifício todo, se pode ser muito melhor, não é mesmo? E aí, Jack? Iniciando aqui essa tarde, você está com que melodia no coração? Por acaso, quando você estava falando aqui, eu estava dedilhando aqui aquela música que, vez por outra, você já cantou lá no caminho. Qual? Eu conheci com Josué Rodrigues, O Espírito do Senhor. É, lindo, lindo. O que você acha da gente cantar? Acho maravilhoso. Mas você tem que cantar, porque eu não sei... Eu tento, né? Eu não canto. Eu não sei a letra dela direito. Eu rasgo os tímpanos das pessoas. Eu cometo violências de amor, mas cantar não é tanto, é só porque eu sou um cara de pau total para os homens. O meu negócio é Deus e tão somente Deus, e Ele sabe que aqui dentro eu sou um Pavarotti. Agora, do lado de fora eu sou um apavorante. Vamos lá então. Canta no tom. O Espírito do Senhor. Começa de novo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados
e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, plantados pelo Senhor para a sua glória. Acabou que Deus amou. Agora eu fiz um solo. O que? Você não cantou igual Pavarotti, você foi mais suave. Não, como diz o Clint Eastwood, né, num daqueles filmes Dirty Harry, lembra daquela série do Clint Eastwood, do Dirty Harry? Não. Era na década de 60, 70, ele fez 6 filmes, mais ou menos. E ele era aquele policial durão, vigilante, assim, ele sempre louvava a Magnum 45 dele e tal. Não tem nada como uma Magnum 45, e comia um sanduíche e seguia. Mas num daqueles filmes dele, ele termina dizendo uma coisa que eu achei engraçadíssima, por causa daquele jeitão, daquela boca trincada que ele usava, né, quando era novo para falar, o Clint. E ele enfrenta lá um bando danado, vence todo mundo, e no fim ele acaba matando, acho que era o próprio chefe dele lá de polícia, que estava macumunado com a bandidagem. E o sujeito tinha tirado a maior onda assim na cara dele antes da história terminar, né? Só que eles estavam num cais do porto e na hora final ele dá um jeito lá de, eu não me lembro se foi com a Magnum 45, mas eu sei que ele acertou o sujeito numa balada só, que ele caiu aqui do pier lá embaixo na água. Aí ele parou com aquela boca dura e falou: "A man has to know his own limitations." E aí, um homem tem que saber suas limitações. O outro é que achou que não tinha nenhuma, e ele mostrou que uma Magnum 45 era um limite brabo naquelas circunstâncias. Agora, você falando de tecnologia aí, eu fiz questão de hoje trazer o meu notebook, porque o som que a gente está ouvindo, eu estou tocando, não é desse teclado. Ah, é? Através de um cabo específico aqui, eu estou puxando os sons do notebook. Que legal. Que é uma nova linguagem, uma nova assim, menos de 10 anos para cá, que se chama VSTech, são sintetizadores virtuais. Então toda a tecnologia dos sons que eu estou usando vem lá do notebook. E como é que funciona? O grande segredo são essas conexões aqui, uma conexão que se chama MIDI, que foi introduzida em 1983, que ela permite fazer comunicação de teclados com outros teclados. Então, antigamente, eu não sei se vocês lembram, as bandas antigas, isso na década de 60, 70, os tecladistas tinham pilhas e pilhas de teclado. Rick Wakeman. Rick Wakeman, lembra, né? Teclados de catedral, assim, né? Todo mundo tocando em andares. Era tudo mal barato, muito legal. Então, com o advento da tecnologia MIDI, isso foi se diminuindo. Então você tem um teclado que se chama de controlador e outros módulos, que é apenas a memória do computador. Você pode ter vários módulos e um teclado para controlar aquilo tudo. Sim. Hoje, os módulos estão concentrados no computador.
Entendi. Então, por exemplo, esse som que eu estou usando, que é um piano acústico, se fechar o olho a gente acha que é um piano acústico, né? Uhum. Ó, tudo lá do computador. Coisas interessantes da Se tecnologia. você quiser botar um órgão, é difícil? Não, não é difícil. De tubo. Se Órgão de de tubo. tubo. Tem aqui. Eu tenho que fazer uma busca aqui, mas eu vou pegar um outro órgão aqui. Ah, Um órgão que aqui está intitulado de jazz, né? E aí vai, tem tudo quanto é som aqui, né? Uhum. Tudo para facilitar, tornar a vida prática para o músico, né? São coisas interessantes. A tecnologia a gente vê já inserida em tudo, né? Na música, então, se fala. E o Elmo vive disso o tempo todo, né? Verdade. A gente, antes de começar a falar aqui um pouquinho do tema, eu queria agradecer a participação de todos que estão assistindo, dizer que é um enorme prazer estar aqui com o Caio, você, com o Jack, e esse pessoal todo que está ali por detrás também da tecnologia, né? Essa câmera, a web, o Edivaldo lá dentro cuidando de tudo. E é um prazer enorme participar aqui com vocês hoje. E o Caio falou do filme, do Clint Eastwood, né? E eu queria puxar um pouquinho esse assunto, que está todo ligado ao tema de hoje, porque eu trouxe um tema que é avanços tecnológicos da ficção à realidade científica. Porque nós temos assistido nesses últimos anos aí um avanço assombroso, de certa forma. E apesar de ser sutil, eu digo sutil porque a gente vai entrando devagarzinho, ela vai entrando na nossa vida, e é simples de perceber. Quem que fica hoje sem internet? Né? Se a internet cair, a conexão cair, a gente entra naquele desespero, para tudo, e entra naquele crise crise web, vamos chamar dessa forma. Estamos fora tá online, tá offline, tá tudo offline, e entra no desespero. Enquanto não cair, caiu a conexão, cadê o cabo? E cadê meus pedidos, meus e-mails, o MSN, o Orkut não entra mais. É um desespero total. Mas isso vem entrando gradativamente, né? Hoje nós estamos na febre do Twitter. Agora é Twitter. Aí toda hora tem alguém lá entrando lá para mandar, postando lá os 140 caracteres de minuto em minuto. Tem pessoas que ficam o dia todo ali mesmo, postando, tweetando. Mas até os termos vão os termos vão crescendo, né? Eu vou até usar o brincadeira aqui, essa geração internetiana, eu acho que o senhor gosta de usar essa palavra. E palavras para mim eu vou criando conforme a necessidade. Não agarra, né? Não agarra. Não, eu sempre vejo. Se a língua é viva, você é mais um pouco. Se a oficial expressa melhor o que eu quero dizer do que essa que eu estou criando agora, se eu achar que a oficial não expressa melhor do que a que eu estou criando, vai a minha. A língua é viva, né? Eu também. Mas e aí? Bom, e a gente parar para observar, a tecnologia, ela gera tecnologia. Então, a cada ano, as inovações chegam muito mais rápidas para a gente. Então, os computadores mais potentes, são celulares com funções N que a gente não sabe nem utilizar, mas do celular você está conectado, você está mandando e-mail, você está recebendo mensagem, você está falando, está acessando o teu internet banking. Aqui, por exemplo, como o Jack acabou de comentar, quer dizer, o que deixava de ser uma multidão de instrumentos físicos, está tudo aqui dentro de um software, gerenciando tudo isso, e esse som maravilhoso de um software. Né? E isso é tecnologia. Mas essa variedade muito grande hoje que nos deixa às vezes um pouco assim assustado. Assustado pelo que ela promete, né? E é isso que eu queria jogar esse tema para ti, porque são assuntos assim um pouco desafiadores. A gente só no cinema ouvia falar em viagem no tempo, era só no cinema que a gente ouvia falar em teletransporte. E na verdade já é fato, já é pesquisa séria, tem gente trabalhando nisso aí a todo vapor, né? E agora física, mecânica quântica,
tem dado um salto assim, o mundo das incertezas, impossibilidades. É uma ciência, podemos dizer assim, um pouco louca, né? Ela quebra o que a gente vinha como entendimento, mas tem promete muito para a gente. Promete uma mudança no nosso dia a dia, uma mudança de como as coisas serão feitas daqui para frente e como elas estão chegando. E discussões que não existiam, né? Que era do cinema, todos devem ter assistido aí filmes como, digamos, Matrix, né? Recente, não sei se é tão recente, Robô, aonde tinha uma lei lá e o personagem, acho que era Will Smith, lá ele estava desconfiável, porque ele não confiava no robô. Existiam as 3 diretrizes que o robô não podia. E isso eu assisti no cinema e eu ficava pensando. E até 2 meses atrás eu estava conversando e eu pensei assim, eu acho que eu ainda vou ver alguma coisa disso acontecer. Pelo menos algum robô atacando gente, pessoas. Não, semana passada eu vi na mídia uma notícia seguinte, que um funcionário de uma fábrica na Suécia foi atacado por um robô. O funcionário, ele efetuou os procedimentos de manutenção, desligou o robô, mas mesmo assim o robô atacou ele. E isso foi para a justiça, a indústria foi acusada, o juiz fez com que ele pagasse. Bom, isso estava na mídia, essa informação saiu, não sei quando isso aconteceu, mas o fato é que a coisa está chegando mais rápido do que a gente esperava. E aí, Caio, eu lhe pergunto, onde é que a gente vai parar? Onde é que isso vai dar? Isso é assustador demais ou não? O Evangelho, será que essa tecnologia toda é de Deus? Tem muita gente que fica perguntando, será que eu vou ver isso? Será que isso é do diabo? E a besta? Tem muita gente que já chegou para mim e falou assim, não, isso aí é a besta. A besta está colocando um chip na minha mão e na minha cabeça. Eu falei, só se ele realmente for besta. Porque não tem, hoje já não tem mais cabimento. Se eu for colocar um chip em alguém, para que na mão e na testa, né? De forma literal. Então, tá aí o desafio, tá aí a questão, né? Esse mundo corrido, cheio de ciência, de tecnologia, e esse assunto que é polêmico, mas eu acredito no equilíbrio. E o Evangelho sempre nos traz esse equilíbrio. É verdade. E você, Fonseca, o que é que você diz disso tudo? Eu fiquei meio embevecido ouvindo tudo isso aqui, porque eu sou totalmente leigo em tecnologia, né? Eu adoro tecnologia porque me facilita muitas coisas, né? E torna a minha vida muito mais barata. Eu tenho algumas paixões que, se não fosse a tecnologia, eu ia ter que gastar 30 mil reais, 30 mil dólares por mês. E a tecnologia faz eu gastar uns 50 reais por mês, ou menos que isso ainda. Né? Então, assim, paixões tipo o quê? Paixões. Simulador de voo, da Flight Simulator, que é um verdadeiro... É um simulador, já te mostrei como é que é a parada lá, muito legal. Aí eu penso, quanto eu economizo em cada hora de voo? Por exemplo, quando eu dirijo um Boeing, um Cessninha ou um Caravan, que eu sempre fazia esse voozinho de Caravan, eu usava o Caravan para fazer o mesmo voo, simular as mesmas coisas e a paixão. Né? Deve ter mais de 5 mil horas de simulador de voo. Não sabe que aquele cara que jogou o avião lá em Goiânia, aquele garoto, nunca tinha voado um avião de verdade. Era um Flight Simulator. Um simulador de voo. Chegou lá, roubou o avião, decolou, foi parar em Goiânia. Tudo no simulador, né? Tudo no simulador. E simulou a queda também lá no estacionamento. E descobri e pensar que isso começou com a invenção da roda, né? Quantos mil anos atrás. Onde a gente vai parar, né? Eu fico vendo a tecnologia, nessas pequenas coisas aqui, ó. Quanta engenharia não existe nisso aqui, quanto cálculo. E você vê como aquilo ali, estava falando um simples cabo, $1 bilhão foi, eu vi na Veja, para desenvolver o Mach 3, aquelas 3 lâminas, $1 bilhão de desenvolvimento em metalurgia. O fio daquilo ali é medido em nanos, o tamanho daquele fio, só para a gente não usar, né? Porque eu tenho lá, você também não faz questão para nós. 1 bilhão, olha
tecnologia. Eu acho fantástico. Essa expressão que você usou, medida em nano, né? Acho que essa é a medida que designa a mudança total e profunda desse paradigma todo, né? Porque a nanomedida é uma medida quântica, né? Ela acontece já no nível de subdivisões e de subdivisões para o negativo de dar conta, que o que ela consegue, o que a gente consegue até hoje, os homens com as tecnologias desenvolvidas, chegar, o menor ente mensurável ganhou esse nome métrico no mundo subatômico de nanomedida. E é a partir dessa nanoreferência que eles estão partindo para imprimir nessa nanodimensão aquilo que, por exemplo, hoje ainda ocupa esse espaço gigantesco aqui, né? Porque nós começamos a falar dos tecladões, de tudo, de não sei o quê, aí o Jack mostrou como tinha encolhido tudo para um teclado e um notebook, e aí o Elmo falou do software, né? E falou do ambiente quântico, e eu estou dizendo que isso tudo aí vai sobrar espaço numa nano-unidade para isso e o que mais você quiser. Ou seja, é a capacidade de tornar a coisa infinitamente mais do que mini, levá-la para um mini que está para além do menor, para além do pequeno, para o mini quase não pontuável. É quase que imprimir e escrever no invisível. É como, de fato, ganhar o poder de escrever no nada. O átomo ficou tão grande. pequeno. O átomo virou um cosmos. O átomo ficou imenso, né? Dentro dele cabem mundos e mundos e mundos. E aqui mesmo, entre nós, o que está acontecendo está todo sendo ativado também por mecânica quântica, né? Ontem à noite eu estava vendo um programa num dos canais aí que eu mais assisto sobre defesa de vírus na internet. Né? Os mini hackers, os super hackers, os PhD em hackeanismo que ganham fábulas para burlar coisas para serem aperfeiçoadas e tudo mais. E o desenvolvimento quântico do combate à virulência na internet. O indivíduo dizendo que eles já estão fazendo o teste de, naquele ambiente da internet, lançar partículas subatômicas, que são aquelas que da natureza mínima de uma emissão de um elétron, de um fóton, de uma coisa dessa natureza, mas especialmente definida pelo fato de que no ambiente quântico qualquer observação daquele ente o faz desaparecer. Então, a presença do vírus diante daquele ente quântico faz o ente quântico desaparecer e ejeta o sinal inteiro de combate automático. Então, uma coisa extraordinária. Agora, você falou... Stealth, vírus stealth. Né? Já chegou a isso, hein? Já está lá naquele ambiente, né, matrixiano e tal. Então, até anteontem, o Moisés, nosso irmão lá da estação de São Paulo, me mandou um texto do autor da trilogia do Matrix. Eu coloquei lá no site, numa entrevista de 2003 na revista Época, e que eu não tinha lido, e botei apenas porque ela reforça um monte de coisas que a gente vem dizendo insistentemente a esse respeito.
E você perguntou, isso aí é de Deus? Quem criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, de onde tudo isso aí decorre, todo conhecimento que os humanos desenvolvem, decorre dessa matrix da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi criada por Deus, ela não foi criada por nenhum ente alienígena perverso, criada por Deus, a criação de Deus, tanto quanto a árvore da vida. Ela deveria ter o lugar dela na existência humana. Provavelmente tivesse. Peraí, desculpa. Isso é muito legal. Ela deveria ter o lugar dela na existência humana. Provavelmente um dia tivesse, teria tido. Nós poderíamos ter comido do fruto dela antes da hora. No dia em que Deus dissesse, Tá na hora. comei e bebei. Senão não haveria razão dela ter Ela sido... estava lá, ela não era um diabo É a vegetal. árvore do pecado. Não era um diabo vegetal. Era uma árvore linda do conhecimento do bem e do mal. Agora, o homem não estava preparado para lidar com ela. Agora, o que o homem ouve é, não coma, porque se você comer, você vai morrer. Assim como na natureza, existem bilhões de árvores que se nós comermos, nós morreremos. Tá Isso. feijoada pro resto da nação. Existem, o mundo está cheio de árvores do conhecimento do bem e do mal. De árvores que curam numa medida própria, de árvores que numa medida aumentada matam. Não é? Árvores que em geral só fazem o bem, mas um elemento dela transformado alquimicamente de sólido em líquido ou qualquer outra coisa gera um efeito negativo. Bem e mal é a existência, está presente de bem e de mal. Então a árvore não era um LSD edêmico, não é como às vezes dá a impressão de que fosse. O cara chegou, careta, caretaço, aí ele foi e a mulher diz, oh, mas que coisa, vai ser uma viagem psicodélica, olha, nós nunca mais seremos os mesmos, nossos neurônios ficarão alterados, a gente vai fazer uma viagem, a mente vai crescer, se dilatar, o guru serpente nos falou, aí vamos lá e tal, enfim. Aí, ih, o elefante está voando. Não foi assim. Do lado de fora não havia nenhuma seiva naquela árvore que tivesse o poder de mudar a mente. Não era um alterador de consciência. O mais poderoso, contínuo e crônico de todos. Não é? Se ela existisse como vegetal com esse poder, pode ter certeza, seria o maior objeto de tráfico da existência. Ia ser pílula de árvore do bem e do mal para todo lado. Então, ela não está aí para ser sintetizada, ela não é a árvore, ela é a simbolização. A árvore do conhecimento do bem e do mal só existe no Éden da mente do homem. Essa geografia não é externa, essa geografia é interna, ela é espiritual e a coisa mais próxima que a gente teria do espiritual para ilustrar o espiritual hoje, como nenhuma outra geração teve antes de nós, é o quântico. Não é? Ela habita um ambiente de bem e mal, ou seja, de total probabilidades, possibilidades, por isso é quântico o ambiente. De conhecimentos que podem se conectar e formar mundos e como podem implodir existências, tudo é possível ali dentro. E conectados e tudo mais. Então está aqui dentro. Naquele meu livro lá, Tábuas de Eva, tem uma introduçãozinha nele que é mais ou menos coerente com a introdução do Nefilim, onde eu falo assim de maneira mais explícita pela primeira vez sobre o significado espiritual das descobertas quânticas. No Tábuas de Eva eu chego a dizer que o homem vai descobrir logo, logo,
que a grande máquina quântica é o cérebro, é a mente humana. E mais do que o cérebro, é o software psíquico que roda no homem, porque o espírito ainda é uma dimensão mais abaixo do que qualquer elemento físico pontuável possa designar ou determinar. Então, o que está mais próximo é isso aí. Você vai descobrir que a gente usa 8% da mente apenas, que 92% habitam uma zona de silêncio e inutilidade, não é? É que a misericórdia de Deus conteve, porque imaginem, se essa virada, esse salto interior, que foi fruto daquela transgressão de dizer, eu prefiro correr o risco da morte, mas saber como Deus sabe, que foi a decisão humana. Eu prefiro beber morte, mas ter a sensação de saber como Deus sabe. Essa foi a tara mais básica e essencial que se instalou em nós. Nessa decisão, o galope, a virada percepcional aconteceu para sempre. Muito rápido. Não, e foi instantânea. Aí Deus conteve a parte. Instantânea. Então, E a misericórdia de Deus fez contimentos, como também conteve o caminho para a árvore da vida, porque ele disse, já imaginou? Agora, nesse estado, se comer da árvore da vida, ele vai se imortalizar, porque não vai viver para sempre. Vida eterna é uma qualidade de existência conforme Deus. Imortalidade é só continuidade de qualquer forma de existência. E aí Deus disse, se comerem da árvore da vida, vão se zumbificar. Vão se tornar imortalmente criadores da maldade, porque conquanto a árvore seja do bem e do mal, como a decisão de comê-la foi a decisão de uma transgressão e não de uma escolha, porque, nem de uma opção, porque Deus não disse, olha, aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal, se der vontade, comam. Aí ela seria do bem e do mal. Mas não, ele disse, não comam. Então o ato de comer faz do resultado uma inclinação perene na direção do mal. Porque a aproximação dela já foi decidida como transgressão, de modo que o que se obtém desse conhecimento, o fluxo maior é na direção da transgressão. E eu acho que os elementos psicológicos da razão dessa tendência, dessa escolha, já nascem do elemento motivacional mais primordial. E a gente vai, e a gente corre qualquer risco. Então, o próprio motor que gerou o impulso, os elementos todos, designaram a tendência do fluxo. De modo que a gente usa esses acervos e existem um monte de elementos que são contimentos para que isso não ande logo na direção do que é mal. Número 1 é o egoísmo humano. Não é? Nós somos salvos da maldade final pela nossa maldade. Pela nossa maldade. Então o egoísmo humano. O indivíduo, ele não quer, na maioria das vezes, usar aquilo ali para eliminar a assistência. Ele quer usar aquilo ali para demonstrar poder sobre a assistência. Porque se o desejo primordial fosse poder para acabar com os outros, ele estava tudo destruído. Não, mas a vaidade é maior. E ele diz, não, eu quero esse poder para todo mundo ver. Então ele preserva o outro para que o outro exista para idolatrá-lo. E é isso que vai salvando a acumulação de poder. Como, por exemplo, o dinheiro, que é a raiz de todos os males. Ao mesmo tempo, vai nos preservando, é uma desgraça tão grande dizer isso, mas é fato, vai nos preservando de que o mal chegue a galope ainda mais rápido.
Porque, por exemplo, nessa crise agora do efeito estufa, aquecimento global, e rasgo da camada de ozônio, mudanças climáticas e tudo isso, qual é o elemento que está sendo a mola propulsora para tentar começar a diminuir as coisas? É o amor à natureza? Não. Econômico. É econômico. O Al Gore chegou para o dono do Walmart e mostrou para ele como ser ecologicamente correto poderia não só ajudar a salvar a terra, mas economizar fábulas em dinheiro. O cara disse, me interesso no negócio. E a quantidade de pessoas que estão começando a se interessar cada vez mais pelo negócio estão correndo atrás de dinheiro. É crédito de carbono, é crédito daquilo e daquilo outro. Redução de imposto, por aí fora vai. Mas é a árvore. É o lado mal da árvore diminuindo o impacto cataclísmico que ela poderia ter pela doença da vaidade humana. E se vê em tudo, de né? lado, né? E se vê em tudo quanto é área. Eu estava vendo inclusive na moda, né? Tecido ecológico. Agora a moda é tecido ecológico. Né? Tecnologia ecológica. Outra coisa, por exemplo, fundamental é a geração de filhos. O indivíduo se ama no filho. A maioria não ama o filho, não. Ele se ama no filho. Aí, como ele se ama no filho, quando ele começa a desenvolver esse sentimento assim muito primitivo, que não é amor ainda, é narcisismo. Ele se ama no meu moleque, Aí ele começa a dizer, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa, senão vai ficar caótico mesmo. Aí existe um outro elemento motivacional ali, mas que também é só por causa dele. E não por causa da criação, nem da percepção de tudo, nem de harmonia entre os homens, nem de relacionalidade com o que Deus fez. Não, é só o umbigo, na melhor das hipóteses. Outro condimento aí da árvore é a certeza hoje em dia de que todas as coisas teriam consequências tão globais que não dá para o cara jogar no quintal do vizinho. O quintal do vizinho virou o quintal de todo mundo. Nós estamos todos aquintelados no mesmo lugar. Então, isso faz pensar, porque se houvesse a chance de construir assim um portão invisível, uma barreira de impedimento de transferência de poluição, de doença biológica e química, de efeitos de radiação, seja lá o que for, pode ter certeza. Hoje em dia o Irã levantaria essa parede em volta dele e dos países colegas e chumbo no mundo, e vamos ficar por aqui mesmo, porque o ânimo está presente, a vontade destrutiva, só não existem os meios de fazer isso só no outro, porque o vento dessa podridão faz a volta na Terra rapidinho e destrói todo mundo. E o homem descobriu muito subitamente que a Terra é finita e limitada. Não é assim? De pouco tempo para cá, era uma imensidão que não acabava. Hoje a gente vê a Terra é logo ali, gente. A Terra é redondinha, fotografada de fora pelo homem, cabe um papelzinho, ficou pequenininha, nossa casa está apertada. Ou seja, você tem o Google Earth, vai lá, paisagem do mundo, entra no fundo da daqui a pouco eles vão nos ver aqui, ó, pelo Google Earth ali, ó, ao vivo aqui. Eu ia dizer o seguinte também, interessante e de certa forma a gente fica um pouco triste ver que as tecnologias limpas, né, digamos assim, já existem. Já existe a possibilidade de ter um carro não poluente, ou que com a poluição, um nível de poluição muito menor. Tecnologias, outro dia eu vi um carro a ar comprimido, né, puxando o ar e expelindo ali o que? Ar, sem poluir nada. Tecnologias assim que resolveria, sem nenhuma dúvida, toda essa catástrofe global aí que a gente escuta todo dia. E essas tecnologias não são tão divulgadas.
não são tão definidas. E nem A são gente- tão novas. E nem são tão novas. Algumas delas estão guardadas como projetos É há verdade. muito tempo, elas não são interessantes. Isso. Não é interessante. Porque a doença humana é tão grande que os caras vão levar esse negócio até não aguentarem mais. Já está cavado, os drills, como é que é? As brocas já estão lá no fundo, os dutos estão chupando, está tudo distribuindo. Enquanto não houver um infarto assim, quase final, a gente vai deixar. Não há interesse. Não há interesse. A vontade suicida primordial é muito grande. É, se comeres morrerás, mas o cara pega e come. E continua indo. Continua e vai comer sempre, porque aquela árvore se repete todo dia. Não, mas olha só, você falou uma coisa. Todo dia ela está na cara da gente, a gente pega e come de novo. Pega e come de novo, de muitas formas diferentes, todo dia. Agora mesmo, enquanto a gente está conversando, bilhões estão pegando de novo do fruto, dizendo assim, eu sei que mata, mas Mais um pouquinho. eu sei que isso me dá sensação de ter subido. Seja lá qual for a sensação, seja lá qual for a ilusão, o engano, o surto, o narcisismo, é todo dia. Mas olha só, você falou uma coisa muito interessante. Que assim, haveria o tempo de comer, e como ela está em nós, se não tivéssemos comido, será que já teria chegado o tempo de comer? Ou em nós, como discernir o tempo da humildade em que nós não devemos conhecer, porém aprender? E o tempo de já saber que já sei? Olha que Agora, meu interessante. amigo, essa é só uma tarefa de muito cacete na cabeça para a gente poder chegar a qualquer conclusão, porque a gente já está doente de modo essencial, né? Meu netinho de 2 anos e 7 meses ali em cima tem só 2 anos e 7 meses, mas tem marra, tem egoísmo, tem implicância, tem pecado nele, é um homenzinho com as doenças primais minhas, suas, de todos nós, instalado lá nele. Então, eu acho lindo, é quando Paulo diz em Colossenses, no capítulo 2, falando de Jesus, após dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele vai prosseguindo e diz que nele habita toda a plenitude, habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, a alternativa à árvore da vida é o mergulho nesse que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Diferentemente de nós que, subsistindo em forma de homens, julgamos como usurpação tornarmos-nos iguais a Deus. Então o problema não está em nenhuma sabedoria e em nenhum conhecimento. O problema sempre será a disposição intrínseca da relação com a sabedoria e com o conhecimento. A nossa partiu da determinação de que a transgressão seria muito menos importante do que o mandamento de Deus, do que a confiança em Deus. A transgressão foi privilegiada, a curiosidade foi privilegiada, a ambição foi privilegiada e o mandamento de Deus foi posto de lado. Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, sendo Deus, não quis ser. E fez o caminho inverso do caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não quis saber como Deus. Quando perguntaram, ele disse, não, isso aqui é coisa do meu Pai. Nem os anjos sabem, nem tal, nem o filho, A ninguém. mínima curiosidade. É coisa do meu Pai.
Eu não estou andando na direção dessa árvore, eu não estou aqui para dizer a data, nem de quando eu venho. Eu não comi desse fruto não, moço. Isso é coisa do meu pai. Isso meu pai reservou para ele. Ele está o tempo todo dizendo que ele nunca comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele nunca se entregou a essa compulsão, subsistindo em forma de Deus, não julgou jamais como usurpação ser igual a Deus, desistiu de ser Deus e por isso foi posto acima de todo principado, potestade e poder. Essa é a história. E aquilo ali é tentação do diabo. Porque não é nem tecnologia. Achou um negócio ali que atacou o cara. Atacou que ele saiu atacado. Esse papo de árvore, ele tá derrubando a árvore. Por falar no diabo, a gente está aqui falando de tecnologia. Tá repreendido. Repreendeu, em nome do Senhor. Tecnologia e diabo são coisas que andam muito juntas desde o início. Uma linha tênue. Porque é isso que a gente não pode esquecer. A igreja, na burrice histórica dela, o cristianismo, conseguiu separar fé e ciência, natureza e graça, divorciar, dualizar, essas coisas todas, né? Então, é por isso que existe o mundo sacro, religioso, e o mundo chamado secular. E o sacro é dedicado às coisas de Deus, o secular às coisas do mundo. Então, biologia é ciência natural. Eles chegaram até a inventar uma graça natural que é totalmente divorciada de qualquer poder que Deus queira de fazer o bem salvador aos homens. Se a igreja não chegar para crismar a graça especial, a graça natural de Deus não salva ninguém. Então, criar essa esquizofrenia tão profunda, tão grande, que não vem que serpente e árvore do conhecimento do bem e do mal estão juntas. Não vem que Lúcifer e ciência também andam juntos. Assim como andam juntos com as coisas da fé, porque o que a gente tem ali naquele Éden arquetípico são todas as presenças. Deus não está explicitamente presente, como na criação Deus não se faz explicitamente presente. Deus é absolutamente oculto na criação. E ali naquele cenário do homem, na árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus está oculto. Ele é visitável. Ele está lá, mas ele não é uma presença explícita. Aí você tem a presença satânica, ela é objetiva, porém sutil e subjetiva no seu ocultamento. Aí você tem as presenças históricas objetivas do homem e da mulher presentes ali, não é? Todos os elementos que estão presentes em todas as nossas decisões de conhecimento de bem e de mal. Deus como presença invisível, o mal como aquele que instiga o desejo humano por objetos, coisas, possessões, aquisições, poderes, instrumentos, aparatos, forças, domínios, qualquer que seja o recurso de subjugamento do resto da existência, produzindo aquilo ali de maneira muito sutil, extremamente delicada, porque a tentação da serpente é muito delicada. Ela não se opõe a Deus, ela só pega o mandamento e bota uma interrogação no final. Sutil. Ela diz assim, porque Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim, só só fez uma pergunta. É de uma delicadeza filosófica, psicológica extraordinária, uma sutileza ali. O resto é alimentar o desejo, o olhar,
a cobiça, é fazer a transgressão se transformar em sedução, em algo insuportável. Uma simples interrogação. Aí o processo vai seguindo. E a gente não se dá conta dessa mistura que está presente o tempo todo. A troca humana, por exemplo. Quem é que pode negar a importância que teve para Adão o fato de que aquela sugestão veio da gostosa? Pergunta de novo. Quem é que pode negar que para Adão aquela sugestão da serpente ganhou um poder extraordinário porque veio da boca da gostosa? Claro. Irresistível. Quem da mulher, resistiria? cara. Ué. Aí você vê a psicologia do mal vai criando vasos comunicantes. Ó, se eu falar direto com esse cara, não vai ter esse impacto. Agora, se eu conseguir mexer com ela e se ela vender esse peixe, Dalila. pelo amor de Deus, ele mais do que essa fruta, ele quer comer os outros frutos dela. E quem é que pode negar que, por exemplo, o que tem agora, nesse momento, de cientista brigando com cientista, laboratório, brigando contra laboratório, a gente fica pensando que é só grana, é grana também. Mas às vezes é porque o dono do laboratório, que é um garotão que herdou esse negócio, está com 43 anos, ele está começando a sair com uma mulher deslumbrante, maravilhosa. E dessas matadoras safadas, as que entraram nele, e ele sabe que ela gosta de glória. Para ele, tão importante quanto o dinheiro que ele vai ter, o sucesso, o reconhecimento no ambiente científico, laboratorial, seja lá o que for, é importantíssimo. É o que ele vai gerar de Impressão. de orgasmo artificial nessa maluca que vai fazer ele se sentir a Torre de Babel do universo. Pô, eu estou falando isso não é como suposição, não. Eu atendo pessoas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, a vida inteira. Eu vejo como às vezes os elementos que vão sendo motivando decisões monumentais, às vezes nascem de uma masturbada, às vezes nascem de algo que a gente não pode nem imaginar. É tudo se conectando, presente. E essa serpente rodando aí, como eu dizia no início, no ambiente do saber, do conhecimento do bem e do mal, é normal. Está presente desde o início. Assim como no ambiente da religião também. Você estava falando aí dessa ego, que nem tudo é por dinheiro, né? Eu estava lembrando aí, tem uma grande empresa, não sei se ele deve citar o nome aí, mas só pelo que eu vou falar todo mundo já vai identificar. E ele é um dos mais ricos do mundo. E agora ele, acho que ano passado ele, vou me aposentar. Se aposentou e tal, e agora ele vai se dedicar à causa nobre. Causas nobres. Causas nobres. Então agora ele não tem mais uma empresa, ele tem agora uma fundação. Quer dizer, dinheiro ele já está satisfeito. Ele pode doar à vontade. Mas eu tava vendo, o que ele quer? Um prêmio Nobel? Seria isso? Bom, ele foi considerado o ser mais agressivo da nova economia virtual da Terra. Ele se tornou o Hitler da virtualidade. Tiveram que inventar lei para ele. Você vê que todos os grandes virtuosos da virtualidade detestam o indivíduo. Então, o que sobrava? Que gate, que porta, que portão teria o Bill, se não se transformar também no maior benemérito da Terra, não é? E agora, o resto, os pobres agradecem. Se as motivações dele forem boas, bom para ele. Se não forem, mas ele a si mesmo fizer o recurso chegar na ponta da necessidade, os pobres agradecem. Apenas sem amor nada aproveitará, mas isso ninguém sabe, só Deus conhece o coração, né? Mas eu queria voltar ao tema da tecnologia com a serpente, a árvore e a serpente, porque a gente estava aqui naquela maior conversa quando deu aquele ataque ali de brrr, que nunca acontece.
Nunca acontece. Tirou a Eu gente. moro nessa casa há 4 anos, nunca vi. E não estou aqui também querendo criar nenhuma tarde especial, não. Só estou dizendo que foi interessante a barulhada e me lembrou a coisa demoníaca no meio de processos tecnológicos, né? Quem é que em reunião fervorosa de evangelização já não viu os teclados quebrarem, as caixas de som pifarem, Sim. e o cara chega lá dizendo só pode ser o diabo, e aí bota a mão em cima e ora em nome de Jesus para o negócio consertar, né? 99% das vezes é falta de cuidado, atraso, chega tudo mal lembrado, não sei o que, a culpa é do diabo, né? Mas sendo ou não sendo, quantas vezes também, na simplicidade, na pureza juvenil da pregação do Evangelho, a gente já não viu coisas voltarem a funcionar. Assim como também a gente já viu o tal do technical tap funcionando, que é aquele tapão, né? Que os americanos chamam de technical tap, que é dar o tapa em cima do equipamento, que o bicho volta, às vezes regruda lá, reconecta e volta. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós estamos chegando numa hora em que cada vez mais a mediunidade, a paranormalidade, existe o elemento paranormal mensurável com equipamentos tecnológicos e estudável, mas a gente está vendo também a tentativa de tentar entender até o mundo dos mortos a partir da tecnologia. Então, nós já estamos vendo médiums tentando se servir de aparatos tecnológicos. E eu acredito que nós vamos entrar numa era que os russos inauguraram há 50 anos atrás, ou 60, com a foto kirliana, e um mundo que ficou muito abafado no Ocidente, porque a gente fez a opção da energia via Thomas Edison e essa moçada do lado de cá, ao invés de ir pela linha do Tesla, que os soviéticos e outros pesquisaram muito mais e que agora, por causa da mecânica quântica, está se transformando também numa variável de produção energética interessante, porque ela é muito mais ampla, mas que se combina e se conecta profundamente também com os interesses da pesquisa da paranormalidade, do averiguamento mediúnico, de todas essas coisas pelas vias tecnológicas, que eu acredito que nos próximos 10 anos nós vamos ver uma explosão de fusão entre o tecnológico e o sobrenatural, uma explosão extraordinária. Tem um filme que os espíritos se comunicam pela televisão, eu esqueci o nome dele. Poxa, o cara descobre na tecnologia aquele chuvisco que dá na televisão, para ali, e os espíritos. Um filme famoso, puxa vida. Porque aí isso obedece a um princípio simples. A man has to know his limitations. O diabo recebeu imposições na relação dele com os humanos na Terra. Ele recebeu limites, ele perdeu na simbolização do Gênesis, perdeu membros, teve que se arrastar, isso no arquétipo. Mas o arquétipo conta uma história. Sim, claro. Espiritual. E passou a comer o pó da terra. Ou seja, ele se alimenta do caminho do homem. Então, você vai vendo o diabo crescer conforme o homem. O homem vai alimentando o diabo processa a produção do homem, devolve essa produção ao homem, o homem exacerba a produção, aumenta e a pratica de modo desastroso, cria o pó mais venenoso ainda dessa produção, que alimenta principados e potestades do mundo espiritual inteiro, que devolve isso com uma elaboração conceitual maior para o homem, como pensamento, ficção, projeção, seja o que for. E nos nossos dias, um dos elementos fabricadores de arquétipos coletivos mais poderosos, que acabam alimentando o mundo espiritual também a partir do inconsciente coletivo, é a ficção científica baseada no teorema da possibilidade científica, que gera
um romance de ficção, que produz a visualização num filme, que gera um imaginário inteiro encharcado daquilo no planeta todo, e logo depois a gente começa a observar, primeiro, a fabricação da possibilidade, o que era ficção vai se factualizando, e a segunda coisa, a factualização disso sempre vai gerando manifestações até espirituais semelhantes ao momento histórico e tecnológico da humanidade. Por exemplo, aparições do tipo OVNIs, que sempre houve no mundo, né, as mais distintas, elas obedeceram sempre as semelhanças com os elementos da cultura. Sempre. Eu tenho um exemplo muito legal disso. Obedecendo a mesma fenomenologia, e cada vez mais estão parecidos com os elementos desta cultura. Caio, aqueles sinais nos milharais da Inglaterra. Alguns foram forjados. Sim. Aí apareceram círculos, outros tipos de círculos. Quando veio a matemática fractal, que eles começaram a desenhar os fractais, depois disso começou a surgir fractais também como símbolos ali no campo, como isso também vem acompanhando, como você disse, a tecnologia e o conhecimento daquilo que a gente tem, daquilo que a gente acha que sabe, daquilo que a gente cria. Porque a serpente se alimenta da produção dos humanos. Então, cada vez mais nós vamos ver os fenômenos espirituais se manifestarem também com caras tecnológicas. Nós vamos continuar vendo todos os tipos de fenômenos, desde aqueles com as caras mais primitivas, não é? Aquelas possessões demoníacas clássicas. Existem as verdadeiras. Verdadeiras. Claro, eu estou falando das verdadeiras, não estou falando dessa aí da Universal do Reino de Deus, nem desses circos de possessão induzida. Se você sai dali batendo no bumbum das pessoas, acorda todo mundo, levanta que a calcinha está aparecendo, vamos parar de palhaçada, fica todo mundo bom. Quase não tem processo nenhum ali. Possessão braba mesmo, nessa brincadeira. Eu pessoalmente, falando sobre isso, eu tive a experiência que eu já participei de alguns grupos do passado, né? Eu convidava a fazer algumas orações, as pessoas incorporavam realmente. Mas uma boa parte, eu tive algumas pessoas aqui, eu falava assim: minha senhora, vai sentar, por favor. E ela ia sentar. Como se ela já costumava tanto a incorporar, entre aspas, que ela, quando falava assim, fazia uma oração, se falasse um pouquinho mais alto, ela já botava a mão para trás e já ia para frente. Tem gente que vai a essas reuniões para cair. Não é? Eles precisam daquilo como catarse, eles ficaram viciados na possessão psíquica. Tem essa funcionalidade mórbida na alma das pessoas. E elas vão dar aquela sensação de que o mal as deixou pelo menos até a próxima reunião. É sacrifício de bodes e de touros, é só um esqueminha psicológico extremamente fajuto e que vai enganando o povinho. Agora, eu estou falando de possessão, quando eu digo primitiva clássica, eu estou falando das coisas verdadeiras, daquelas que você vê a semelhança do Evangelho, não é? A semelhança do Gadareno, a semelhança das centenas que eu assisti a minha vida toda, especialmente os primeiros anos com meu pai no Amazonas, que foram de uma fartura diária, de possessões inegáveis. E foi quando eu fui aprendendo a discernir esquizofrenia de possessão demoníaca, de esquizofrenia com possessão demoníaca, possessão demoníaca provocada pela esquizofrenia, esquizofrenia que tinha se cronificado tanto que tinha gerado um processo esquizofrênico, começando a discernir o que era surto psicótico, do que era apenas uma opressão espiritual, as combinações ou não dessas variáveis todas, porque foi uma escola diária, ininterrupta com meu pai ali, e a gente sem medo de tentar entender os fenômenos.
sem pressa de sair expulsando o demônio. Querendo entender, discernir, Querendo pensando, entender, né? sem esses diálogos. Sem diálogo, é discernimento espiritual, discernimento no silêncio, na observação. E nunca tendo a pressa de sair tratando um ser humano como diabo. A última alternativa ficará para o diabo, enquanto você puder verificar a existência, o mínimo de conexão com o ser humano que ainda esteja disponível, pegue-o pela mão e puxe-o de lá. Agora, existem ocasiões em que a conexão já foi, já houve um assomar maligno de tudo. Aí, amigo, você parte para as cabeças, né? Para dentro, em nome de Jesus, e liberta aquela pessoa. Frequentemente a liberta para esclarecê-la, porque se ela não for imediatamente esclarecida, o processo volta, vai se cronificando. E então nós vamos ver tanta continuidade desse tipo de possessão que não vai cessar, porque ela se tipifica especialmente nas mentes e almas de natureza mais simples. Porque outra vez, a man has to know his limitations, o diabo também tem a dele, ele tem a limitação do próprio hardware que opera em cada um. Aí haverá sempre esse tipo de expectativa, ou de medo, ou de concepção para haver essa abertura. Mas também nós vamos ver a evolução das conexões entre espiritualidade e mundo tecnológico cada vez mais, de modo que daqui a pouco nós vamos estar assistindo. Não se admirem, pode ter gente em casa pensando que eu estou viajando. Esse programa vai ficar arquivado aí na VMV-TV. Eu posso morrer amanhã, vocês veem daqui a 10 anos de novo, para ver se a viagem foi grande. Vocês vão ver como esse mundo inteiro de tecnologia, de mecânica quântica, de objetos voadores não identificados, de paranormalidade, de avanços tecnológicos que entram nas dimensões mais íntimas da matéria, todas essas coisas vão se fundir para o bem e para o mal, em algumas horas para o bem, salvando vidas, em outras para um mal indescritível e desconstrutivo da pessoa humana. E mais do que isto, vão se manifestar no final sendo o grande aparato que vai ungir o homem da iniquidade, o anticristo, com os sinais e prodígios da mentira, e que necessariamente não serão feitos como mandingas nem bruxarias, mas como coisas impensáveis na sua malignidade oculta dentro do fenômeno, porque se o diabo se transforma em anjo de luz, eu acho que os poderes e prodígios da mentira nos últimos dias virão maquiados de tudo quanto possa parecer outra coisa que não seja ação espiritual maligna, demoníaca, explícita. É isso que eu penso sobre esse assunto, né? E por falar nisso, eu queria até propor que amanhã a gente conversasse um pouco sobre essa questão de possessão demoníaca. Vocês podem levar esse dever para casa. Legal. E o pessoal que estiver nos assistindo em casa podem escrever perguntas com dúvidas a respeito. Vocês podem escrever, entre aí no site, vão lá no site agora mesmo, aí você vê lá como participar desse papo de graça. Clique ali, ou aí vale a pena saber os destaques, não estou lembrado agora, aí você vê para onde você escreve. O tema de amanhã nós vamos conversar sobre possessão demoníaca e você vai poder dizer o que você pensa. Na primeira meia hora, provavelmente eu bato um papo com o Paul Anderson, que certamente não chegou hoje porque o avião deve ter atrasado, mas ele vai dormir aqui e deverá estar amanhã de manhã aqui em casa, provavelmente à tarde conosco. Mas, com ele ou sem ele, a nossa conversa
vai ser sobre esses fenômenos do mundo espiritual, especialmente sobre possessão demoníaca. Se você quiser, mande a sua pergunta, não me escreva lá para o contato@caifab.com, que não é por lá que você tem que se comunicar, é para o Chico. Pode escrever, ou para os endereços lá que a VMVTV mostra, ou então para chico@caifab.com, ele faz o sumário de tudo e traz aqui para a gente, tá bom? Fonseca, quer dizer alguma coisa, meu mano querido? Eu quero dizer que puxa vida, a gente vai crescer muito com esse bate-papo, viu? Não é? Acho que esse bate-papo vai ser muito bom para muita gente. Deus permita. Isso que eu queria dizer. Estou gostando muito disso aqui. Que bom. E você quer ressaltar alguma coisa do que hoje a gente conversou aqui, que te marcou o coração? O que marcou meu coração foi saber que o homem, ele vai distanciando de Deus à medida que ele vai se aproximando de si mesmo, do conhecimento, da tecnologia, da vaidade, do narcisismo, das coisas que ele chama de seu, das suas descobertas. E ele vai comprando tudo isso que Lúcifer vai vendendo para ele, daquilo que nem é dele, né? É tudo de Deus, mas subjetivamente vai fazendo ele amar mais essas coisas, mais a criatura do que o Criador, e se distancia. Ele, na verdade, ele não foi conhecedor como Deus foi conhecedor. Será-se conhecedor como Deus? Não, ele foi o conhecimento de si mesmo, que para si próprio é mais do que próprio Deus é, sabe? Eu lembro meu pai dizendo, né? Nem se Jesus Cristo descer na terra eu farei isso. Quantos homens dizem algo assim? A sua arrogância, na sua idolatria, e quem sabe na sua possessão. Ele é possesso dessa tecnologia também, dessas coisas. E, poxa, isso faz a gente refletir, né? Não é pouco. E vocês, querem dizer alguma coisa? Eu quero dizer que lembrei, você falou de ser, lembrei do meu avô. Toda vez que eu apresentava para o meu avô algum avanço tecnológico, ele falava, mas que coisa medonha, meu filho. Que coisa medonha. Surpreso, né? Com as coisas da tecnologia. No fim, a gente vai ver que o velho tinha razão. Tinha toda a razão. Coisa medonha, meu filho. Coisa medonha. E você, meu irmão? Bom, eu só tenho a agradecer a sua participação aqui e dizer que aprendi muito agora com vocês e que é muito bom, e esse entendimento que a gente não tem que temer, né? Temer a tecnologia, essa é a verdade. Não tem nada a temer, e a verdade é Cristo. E em Cristo a gente descansa e sossega a alma. Além do que, ela não será contida. Enquanto isso, vamos usando as tecnologias, né? Não será contida. Nós estamos aqui dentro desse ambiente da internet, onde nesse mesmo momento tem pedofilia acontecendo, tem gente vendo imagem de cavalo transando com mulher, tem todos os golpes sendo dados, tem estelionatos sendo praticados aos milhões, tem invenções de imagens, perfis e existências que não correspondem à realidade, tem todo tipo de mentira sendo dissimulada para ver se alguém se faz passar por alguém para outra pessoa, enfim, todas essas coisas acontecendo. E nós estamos aqui com essa certeza de que o que está procedendo desse ensino é a verdade do Evangelho, ou seja, ser sal da terra é também ser sal na internet, né? E aí, bem, quem está lá no site acompanha a minha luta de vez em quando, dizer, por favor, sejam mais humanos e respeitem a minha humanidade. Vejam que o site tem aí milhares e milhares de textos de respostas, mas as pessoas muitas vezes não querem nem se ter o trabalho de ter a resposta.
que de fato elas querem uma relação meio fetichista. Querem a Elas imposição querem ter das uma suas... carta minha com o nome delas para elas. Eu sei se que possível, rola, publicadas, né? eu sei que assim 40% pelo menos rola esse fetiche, que eu estou aqui tentando destruir e acabar, porque é maligno, perverso, imbecilizante, feio. Quem entra nisso não cresce nunca. E você quer que eu te diga uma coisa? Eu vi semana passada, entrei no Orkut, na sua comunidade, e lançaram um tópico, porque tem a parte de fóruns para discussão. E alguém lá levantou o tema do tópico, foi o seguinte: o Caio já respondeu a sua carta? Isso é possessão. Era um frenesi. Isso é possessão Daí tecnológica, lá, viu? respondeu a minha. Ah, que maravilha. Aí eu tô fora dessa palhaçada, né? Não participo de nada disso. Quem acha que me entendeu e tem esse tipo de expectativa em relação a mim, não compreendeu nada, nem de mim, muito menos do Evangelho. Mas aí, conversando sobre isso, eu pedi ao meu amigo Elmo aqui que me arranjasse uma solução, me ajudasse. Ele disse: olha, eu vou fazer um robozinho. Aí eu fiquei até meio assustado. Eu digo, robozinho? Certamente deve ser uma coisa parecida com aquela que a Microsoft tem, que resolve problemas, alguma coisa assim, né? Sei lá qual é a solução, vou esperar ele trazer. Mas, resumindo, a pessoa vai escrever lá e esse ente virtual vai dizer: escuta, é a primeira vez que você está escrevendo, vai ler a carta da pessoa, vai identificar quais são as palavras importantes e na mesma hora já vai dar a ela um acervo enorme de coisas automáticas para ela ler e dizer: olha, você já leu isso aqui? Se não leu, leia, porque pode ser que a sua questão já esteja respondida aí. Se você ler tudo e ainda sobrar questão, escreva de novo. Aí a pessoa então vai escrever. Essa carta dela vai ser lida de novo. Se na carta ainda tiver algum elemento que o site possa ainda esgotar de ajuda antecipada a ela, e esse mecanismo vai lá e manda para ela automaticamente com o estímulo. Agora sim, se tiver lido e tiver sobrado alguma coisa, então escreva, porque é uma tecnologia, mas que do lado de cá vai me poupar uma quantidade absurda de energia que eu vou poder concentrar atendendo de uma maneira muito clara, simples e amorosa as questões que restarem, porque o site está lá cheio de conteúdo justamente para que as pessoas possam andar com as próprias pernas de preferência. É inteligência artificial, né? IA. Imagina, por exemplo, ter o campo para a pessoa escrever a carta naquele campo e ela escreve o tema. Ela tem que se colocar um tema. Se ela colocar o tema homossexualismo, não precisa nem continuar escrevendo. Já tem. Eu acabei de ver que o nosso amigo Chico chegou com o Paul Anderson, eles estão ali, e eu vou pedir para o João mostrar eles lá. Eles acabaram de chegar de viagem e amanhã então provavelmente eu vou ter aqui o privilégio de entrevistá-lo e bater um papo com ele. You are on air. You are live. Yeah, there are many monkeys up here. Over 40, I think. 40? Yeah. They got started from 4 years ago. Now they are taking over. I'm doing fine. We are just finishing up over here. I'll be there to hug you and kiss you. Ok. Bom, gente, nós estamos terminando aqui. Eu quero só pedir ao Jack para tocar gostoso alguma coisa para nós encerrarmos juntos orando. Tocar uma música instrumental. Tá, pode tocar. Enquanto você toca, eu quero convidar
convidar você que está nos vendo aqui no Brasil ou em qualquer lugar da Terra, centenas, milhares de pessoas, nesse momento, nesta horinha exata, em qualquer lugar, para nós orarmos juntos, pedindo que o que foi conversado aqui não tenha ficado como um conhecimento pairando na mente, mas que se transforme em olhar, entendimento, percepção, compreensão, visão e, sobretudo, decisão simples, sóbria, madura e equilibrada de como se conduzir em todas as coisas, sendo sal da terra, luz do mundo e gente boa de Deus neste planeta. E eu também quero dizer a você, que se você tem interesse no nosso assunto de amanhã sobre possessão, opressão demoníaca, problemas espirituais, escreva para o chico@caifab.com, ou entre aí no site e veja quais são os e-mails da VIVTV, onde você pode mandar a sua pergunta. Senhor Jesus, nós oramos agora juntos aqui neste fim de tarde, aqui em casa, com amigos chegando, com gente cortando galho de árvore ali na casa do vizinho, com todos os ruídos da vida normal. E eu quero pedir que tu derrames no coração de todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo agora, aquelas que são as bênçãos normais de Deus, porque tu disseste na tua palavra que em Cristo nós temos acesso a toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, que se tornou normal ter acesso a tudo, comer de tudo, beber de tudo, crer em tudo, provar de tudo, experimentar tudo, porque esta é a promessa da vida abundante. Eu quero pedir agora que tu estejas tirando o véu do entendimento de muitos, especialmente eu oro pelos que estão precisando agora tomar uma decisão de perdão. Gente que está cheia de ressentimento, de mágoa, de azedume na alma, de absinto no espírito. Por favor, dá que estranhamente o teu espírito esteja tirando essa casca grossa, essa crosta, esse empedramento da alma, e que pessoas estejam ficando livres desse peso, estendendo o coração em perdão, em graça para com outros, para que elas mesmas sejam as principais beneficiárias. Eu peço que seja assim. Eu te agradeço pelo Fonseca, pelo Elmo, pelo Jack, pelo Tiago, o Edivaldo, o Jovem, o João querido, por todos que estão aqui conosco, o Vidinha ali atrás, e o Chico, o Paul Anderson, uma pessoa que o acompanha, e agora por esse vento que prenuncia até uma aguinha. Muito obrigado pela vida, pela natureza e pela naturalidade do teu amor em nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe você. Continue na VIVTV, continue lendo o site, continue recomendando os seus amigos a se tornarem parte desta rede simples de divulgação da Evangelho. Bom papo de graça tenha sido esse para você. Tchau, então. E obrigado.